Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Pessach, Chag HaPesach. E como a gente tem, na noite do Seder, 4 perguntas, nós vamos fazer hoje 4 perguntas sobre Chag HaPesach. A primeira é, qual a relação ou a diferença que há entre Purim e Chag HaPesach? Então a resposta é simples. A gente viu, quando a gente gravou um vídeo aqui nesse espaço sobre Purim, que a redenção que aconteceu com os Yehudim em Purim foi através de uma participação divina oculta, que Deus não apareceu, o nome dele não está na Megillah. Pois bem, em Pessach é justamente o oposto. Em Pessach, Deus está mais do que revelado. Tudo foi anunciado, Deus chega para Moshe e fala, vai lá libertar o povo. Começam pragas que demonstram que Deus tem poder sobre a natureza e culmina com um dos maiores milagres que já se teve notícia, a abertura do mar. Então foi uma redenção ultra revelada e que culmina, na verdade, na festa de Shavuot com a entrega dos 10 mandamentos, a proclamação dos 10 mandamentos. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que a festa de Pessach dura 7 dias? Na verdade, todo o processo da libertação no Egito durou meses. Só que a primeira noite de Pessach, que é o Leila Seder, é o início da redenção de fato. Por quê? É a noite em que eles saíram do Egito. Eles estavam preparados, todos vestidos, e saíram do Egito e deixaram a terra do Egito. O 7º dia equivale ao momento em que eles chegaram no Mar Vermelho e estavam preparados para atravessá-lo. E ali terminou a redenção. Então, na verdade, o processo de fuga do Egito durou uma semana. No 7º dia, a gente lê, inclusive na Torá, o trecho que relata a abertura do mar e o fechamento em cima do exército do faraó. Segunda pergunta. Terceira, por que o Leila Seder é na primeira noite? É simples, porque a primeira noite, essa em que eles saíram do Egito, o início da fuga, é uma noite que combinou vários fatores muito importantes. Primeiro, eles se prepararam no dia 14, à tarde, de Nissan, com um cordeiro que eles tinham guardado desde o dia 10 de Nissan, uma ordem divina, sacrificaram esse cordeiro, e uma coisa que seria impossível em qualquer outra circunstância, porque era um ídolo do Egito, e isso por si só foi um milagre, porque eles tiveram coragem de fazer isso. Pegaram sangue, colocaram, como todo mundo conhece, nas mezuzot e no mashkof, ou seja, nos umbrais e nas vergas das portas, e não tiveram medo. E naquela noite do dia 15 foi a última das pragas e a mais difícil, a mais terrível das pragas, que foi a morte dos primogênitos. Nessa noite, então, eles fizeram o Seder de Pessach, todos vestidos, com os cintos, com suas bengalas na mão, e saíram do Egito e fugiram do Egito. E por isso essa noite é tão especial. É uma conjunção de milagres tão grande que a gente faz Halel à noite e é a única ocasião em que isso acontece em todo o calendário judaico. Quarta e última pergunta, qual é o significado do Seder, do Leila Seder? Então é muito importante para nós, no âmbito de uma escola, porque o Leila Seder, na verdade, ele tem o objetivo de ensinar sobre a saída do Egito, que é a nossa origem. Esse, então, é o conceito, esse é o conteúdo. Nós passamos para os nossos filhos, para os nossos alunos, a mensagem de que nós temos uma origem escrava, não nos envergonhamos disso e saímos de lá, da escravidão, graças à iniciativa divina. E essa mensagem, esse é o conteúdo, essa mensagem é passada de uma maneira extremamente avançada, embora essa tradição seja muito antiga. Os nossos sábios instituíram isso há pelo menos 2000 anos, pelo menos, talvez mais. E essa tradição é narrada nos lares através de uma metodologia que hoje seria considerada das mais avançadas, que é um método não só audiovisual, multissensorial. Todo Seder ele é pensado com a criança no seu centro. A criança é aquela que toma iniciativa, porque ela percebe que há uma diferença na mesa, há alimentos diferentes, talheres diferentes, e tudo, a matzá, a keará, faz com que a criança provoca ela, e ela traz uma pergunta que é uma questão problematizadora. E ela pergunta, Manishtaná halai lazé, o que mudou nessa noite? E durante todo o Seder, o pai tem a obrigação de responder para essa criança
todo esse conteúdo, como é que foi a saída do Egito, como é que foi a nossa origem. Então, extremamente interessante, porque é extremamente pedagógico, educacional. A gente poderia até chamar o Hag HaPesach de Hag HaChinuch, a festa da educação judaica. Então é isso aí, Hag Sameach para todo mundo, Kasher Vesameach. Tchau.